E aí eu vou falar de um sintoma que é bastante ligado à PLV e outras alergias, inclusive quando acontece, né, em bebês e em crianças abaixo de 4, 5 anos, a maior possibilidade é que seja alergia ao leite de vaca ou alergia a outros alimentos. Então, meninos, para ficar aqui muito claro, sangue saindo junto com o cocôzinho da criança, sangue nas fezes, nunca é normal. Nunca é normal. E, infelizmente, eu recebo de muitas de vocês essa queixa. Eu levei no pediatra, levei no médico, ele falou que sangue nas fezes era normal. Não, sangue nas fezes não é normal, nunca é normal, precisa ter uma investigação do que está acontecendo. Né, esse intestino, ele está tão inflamado, ele está rompido, então tem que ver a causa. A maior probabilidade é que seja a PLV, então por isso ela tem que ser investigada logo de cara, mas tem outros quadros ali também que podem levar a uma inflamação intestinal, um sangramento intestinal. Como até, por exemplo, gente, a criança está comprometida ali por algum parasita, né? Alguns vermes podem levar a sangramento intestinal, então isso também pode ser investigado, assim como outras doenças inflamatórias intestinais também podem levar a um quadro de sangramento, mas não é comum, tem que ser investigado e tem que ser tratado. Viroses, né, intestinais, infecções bacterianas intestinais também podem levar a esse quadro, então tem que ser investigado. Agora, gente, o que nunca leva a um quadro de sangue nas fezes? Nunca. Intolerância à lactose, tá? Então, para vocês já ficarem atentas que se o seu filho ou filha está apresentando sangue nas fezes, não é intolerância à lactose. Primeiro que intolerância à lactose não é comum em bebês e em crianças pequenas, é uma condição, né, de uma deficiência genética extremamente rara, porque as crianças nascem sabendo fabricar a lactase, que é a enzima, que é o martelinho que quebra o açúcar, lactose, que inclusive é o açúcar do leite materno. Então, a maioria das crianças pequenas, abaixo de 5 anos, não tem intolerância à lactose. Se tem algum problema decorrente ao leite e se tem sangue nas fezes, a maior probabilidade é que seja APLV e nunca intolerância à lactose, porque esse quadro de intolerância, gente, no máximo ele vai gerar. Ele puxa a água para dentro do intestino, porque aquela molécula de açúcar ficou grande, ela não foi quebrada, então ela puxa a água, a criança tem um quadro de diarreia, fermenta também aquelas fezes ali com aquele carboidrato, então tem um excesso de produção de gases, as fezes podem ficar mais ácidas, pode até dar uma assadura em volta do ânus ali da criança, um quadro de diarreia, desconforto, um pouquinho de náusea, enjoo, mas não passa disso, tá? Não dá nada de pele, não dá nenhuma infecção respiratória, então isso é decorrente de processo alérgico e nunca de má digestão de carboidrato, que é o que a gente chama, né, da questão da intolerância à lactose, que é o açúcar do leite materno, como é o açúcar do leite de vaca e de outros mamíferos, tá bom? Então que isso fique bastante claro, que vocês nunca mais caiam nessa pegadinha. Me conta aqui, se por acaso o seu filho ou filha teve o diagnóstico de intolerância à lactose antes de ser realmente diagnosticado como APLV, porque infelizmente isso continua acontecendo bastante aí com muitas de vocês, eu sei disso. Então, voltando aqui aos nossos sintomas gastrointestinais, então o sangue nas fezes tem que ser investigado a PLV porque é a maior probabilidade. Depois disso, a gente tem quadro de diarreia. O que é diarreia, gente? É um aumento do número de evacuações e diminuição da consistência do que é considerado normal para a idade daquela criança e pelo tipo de alimentação que ela está ingerindo. Então, por exemplo, Juliana, mas o meu bebezinho, ele está em aleitamento materno, ele está fazendo cocô 6 vezes ao dia. O número de evacuações 6 vezes ao dia para um bebê em aleitamento materno exclusivo seria normal, tá? Então, uma criança, ela pode, em aleitamento materno, ela pode evacuar até a cada vez que ela mama, pode evacuar até 7 vezes ao longo do dia, estaria dentro do normal, desde que clinicamente a criança esteja bem, a criança está bem nutrida, a criança não tem uma irritabilidade fora do normal, o cocô está com um cheiro característico, não é aquele cheiro nem podre, nem ácido, é um cheiro ali que é levezinho, né, de leite materno, é um cocôzinho com um cheiro bem leve, geralmente é um cocô sim,
mais líquido, porque está tomando só leite, né, só está tomando líquido, então um cocôzinho mais líquido, e geralmente vem uns gruminhos talhados ali do leite materno. Então, esse seria o cocôzinho normal, oscila um pouco a cor, mas tende a ser um amarelinho ouro, né, o mais característico do cocôzinho do aleitamento materno. Da fórmula, né, se a criança está apenas em uso de fórmula infantil, também o cocô ele é mais líquido, tende a evacuar um pouquinho menos, né, do que uma criança que esteja em aleitamento materno exclusivo, mas também pode evacuar várias vezes ao dia. O cocôzinho ele é um pouquinho mais consistente que o do leite materno, mas não chega a ser formado, não chega, né, a ser duro em bolinhas de jeito nenhum. É um pastoso líquido, né, vamos dizer assim, seria o cocôzinho normal aí para o uso de fórmula, podendo evacuar ali até 4, 5 vezes ao longo do dia, cheiro característico, a criança não está irritada, estaria tudo certo, tá? Então a gente tem que ver o que é diarreia. Já para uma criança que já está em introdução alimentar, digamos, lá pelo 7º, 8º, 9º mês, já come alimentos, tem também fórmula ou aleitamento, esse cocôzinho ele já tende a ser mais pastoso, tá? Cada vez mais pastosinho, e a criança vai evacuando menos, porque a criança come alimentos que tem mais resíduo, e aí o cocô vai ficando mais consistente, e a criança tende a evacuar menos, então ali de 2 a 4 vezes ao dia seria o normal, mas um cocô mais consistente. Ah não, Juliana, meu filho, como meu filho chegou a evacuar, né, 13 vezes, 14 vezes no dia, o cocô tá ácido, ou tá muito fedido, tá muito podre, é quase um cheiro de esgoto, a barriguinha dele tá super distendida, você bate assim, ó, dá som de tambor, de tanto gás que tem ali dentro. A criança tem assadura perianal também, ou fissura anal, que também podem ser características das reações alérgicas. Ela está extremamente irritada, o sono não está legal, né? Não era assim, piorou muito. Aí, gente, a gente caracteriza, né, como um quadro diarreico. Mais evacuações, então é um aumento do número de evacuações e diminuição da consistência desse cocôzinho dentro do que é normal para a criança naquela idade e dentre ali o que ela está comendo, né? Criança de 1 ano, 2 anos, aí já é um cocôzinho formadinho mesmo, né? Daquela consistência ali de um mousse de chocolate, mas aquele cocô que já forma. Então, esse seria o ideal, 1, 2 vezes ao dia, não passaria disso. Se está mais do que isso, ou se a criança está passando vários dias sem evacuar, sim, pode ser sintoma da PLV e de outras alergias. Falando um pouquinho agora da constipação, também do que seria o normal, né? Em aleitamento materno, gente, tanto é normal a criança evacuar depois de cada mamada, ou até 7 vezes ao dia, por exemplo, né? Como eu falei, as outras questões, a criança clinicamente bem, quanto é normal a criança ficar até 7 dias, muitas vezes, sem evacuar, porque o leite materno, ele é muito bem absorvido. Mas é o normal a criança ficar 7 dias sem evacuar, desde que, sempre tem o desde que, tá? Desde que, quando ela evacue, o cocô saia na consistência ideal ali, né, o normal para um aleitamento materno, é um cocôzinho bem molinho com gruminhos, o cheiro está característico, a cor está característica, e a criança não sente dor ao evacuar. Aí, sim, estaria, por incrível que pareça, dentro da normalidade. Agora, a criança passa vários dias sem evacuar, ou já é uma criança que está em uso de fórmula, ou já é uma criança que come alimentos, passa ali vários dias sem evacuar, a barriga está distendida, a criança está extremamente incomodada. Quando evacua, ela faz muita força e o cocô sai duro, sai em bolinhas, né, que a gente chama até de fezes caprinas, ou você percebe ali que ela está juntando muito, só evacua com medicação, está tendo que pôr supositório, que inclusive não é recomendado, tá? Mas aí você está apelando ao supositório para a criança evacuar, está errado. E a constipação pode ser, sim, um sintoma da PLV, precisa investigar melhor. É claro que quando a criança já come, né, alimentos, a gente tem que ver como é que está a dieta, se tem mais alimentos constipantes ou laxativos, como é que está a ingestão de água, tanto da mãe quanto da criança, porque faz diferença. E se tem, né, logicamente, o médico, um gastropediatra, tem que avaliar para ver se tem alguma outra causa dessa constipação.